em grande. Olá, sejam bem-vindos a este que é a primeira parte do segundo episódio da segunda temporada de Founder Tales. Mário Ribeiro Alves, co-founder e CEO da Taikai, é o nosso convidado para este episódio. A Taikai é uma plataforma que permite às empresas e organizações criarem hackathons e geri-los da melhor forma. A razão pela qual se distingue dos competidores é o facto de incorporar uma tecnologia blockchain na votação e análise dos projetos. Tem até o seu próprio token, os KAIs, que os competidores recebem no final dos concursos e que promete ser o veículo de mudança no paradigma do recrutamento e até do investimento. O Mário não tem um background tecnológico, mas cedo se interessou por blockchain e cryptocurrencies, e isso criou-lhe as oportunidades perfeitas para fundar a Taikai e agora mais recentemente até adquirir a BPro e constituir o que será um bastião do Web3 e blockchain cá em Portugal. Fiquem connosco para ouvirem qual é a visão do Mário para a Taikai e como é que vai usar isso para mudar o mundo do recrutamento, principalmente em tecnologia. Olá Mário, bem-vindo antes de tudo. Obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite. És o segundo, à partida, se tudo correr bem, no momento em que o episódio foi lançado, és o segundo convidado desta temporada. Tanto eu como o Álvaro já participámos em vários hackathons e até foi aí, pelo menos para mim, a primeira vez que ouvi falar na Taikai. Se calhar algumas das pessoas que estão a ouvir nunca ouviram falar ou nunca tiveram esse contacto como nós tivemos. Portanto, gostávamos de começar por ouvir pelas tuas palavras o que é o Taikai e qual é que é o problema que vocês vêm resolver. Boa. Antes de mais, pessoal, muito obrigado aqui pelo convite, Álvaro e Diogo. É fantástico estar aqui numa conversa convosco e contar um bocadinho sobre mim e sobre a Taikai. Portanto, partindo então para esse ponto, a Taikai surgiu em 2018 e surgiu, no fundo, como uma resposta a um problema que eu achava que existia no mercado e que os nossos investidores da altura também acharam. Portanto, isto acabou por ser uma ideia que nasceu de forma conjunta. Eles organizavam o maior hackathon em Portugal, que era o Pixels Camp, que infelizmente também por força da pandemia acabou por cessar, mas portanto foi também nessa premissa que eles perceberam que havia aqui a necessidade de criar uma ferramenta, e essa ferramenta no fundo o que iria fazer era unir por um lado este mundo de empresas que estão sedentas de inovação, que estão em processos de transformação digital, e que precisam de novas perspectivas e de ideias e soluções mais frescas para conseguir realmente dar resposta aos seus problemas. E por outro lado, do outro lado da equação, temos aqui um conjunto de pessoas que podem ser estudantes, podem ser freelancers, podem ser profissionais, que nos tempos livres, por exemplo, gostam de contribuir para um problema de outra organização ou de outra empresa, e que podem também ganhar alguma coisa com isso. E, portanto, esse era o objetivo inicial, era unir estes dois mundos. Acho que o formato hackathon é claramente a melhor forma que nós encontramos para que isso fosse feito e, portanto, aquilo que aconteceu foi que em 2019 lançamos a nossa plataforma, que na verdade é uma plataforma de gestão de hackathons. Já agora, se calhar era importante referir o que é um hackathon. Vocês que já participaram sim. já sabem muito bem o que é, mas para quem nunca participou, eu acho que faz todo sentido vocês descobrirem e participarem, é uma experiência única, mas na verdade, apesar de ter um nome um bocado difícil, na verdade não é mais que uma maratona tecnológica e, portanto, o objetivo é em X horas, num X período de tempo, conseguir desenvolver ideias ou soluções em resposta a um determinado problema. E, portanto, nós já tivemos vários tipos de use cases de hackathons, que vão desde indústria automóvel, a indústria, sei lá, de gestão de pessoas, por exemplo. E, portanto, na verdade, um hackathon pode ser aplicado em qualquer tipo de organização,
desde que seja um problema que seja resolvido através de tecnologia. E, portanto, é isso que nós temos vindo também a focar-nos, e é isso que temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos. E tu quando pensaste em lançar isto como uma startup, tu sentiste esse problema? Tu eras participante nesse hackathon que falaste, ou vieram falar contigo porque sabiam que tu já estavas por dentro deste mundo de hackathons? Como é que surgiu? Como é que tu tropeçaste no problema? Boa. Isso é uma boa pergunta, porque agora vou fazer um shame on me. Eu, na verdade, não posso dizer que nunca fui um participante ativo de hackathons. Ou seja, já participei, mas nunca fui um participante ativo. Mas, portanto, a ideia ou a forma como eu vi este problema tem muito a ver com a minha experiência profissional passada. Portanto, eu, por um lado, trabalhei no mundo corporate durante algum tempo, trabalhei em consultoria numa grande consultora, numa consultora multinacional, e, portanto, eu percebia que os clientes dessa consultora, ou seja, as grandes empresas que lhes batiam à porta, tipicamente era com problemas que eles não conseguiam resolver dentro de portas. E, portanto, recorriam aqui a uma consultora para resolver esse problema, que já tinha mais experiência ou que já tinha uma experiência transversal sobre esse tema. E, portanto, eu aí tive o primeiro contacto de perceber que, ok, na verdade, uma empresa que tem um problema, quando não consegue resolver dentro de portas ou quando não quer resolver dentro de portas, as soluções que tem, tipicamente, é procurar uma consultora. Mas, portanto, aqui o facto de haver uma solução como um hackathon ou como outros eventos de inovação, na verdade, abrem as portas a que muito mais pessoas e a que muito mais mentes pensem no teu problema. E, portanto, este foi, no fundo, um dos incentivos ou uma dos triggers que me levou a pensar que isto poderia ser um problema real. Depois, mais para a frente, ou seja, eu acabei por estar envolvido também aqui no mundo startup como consultor, na altura como consultor de investimento. Tive também a trabalhar numa startup enquanto Head of Business Development. Portanto, no fundo, comecei a entrar dentro deste mundo de startups. E, portanto, além de ter sempre esta ambição de criar a minha startup, acabou por validar um bocadinho aquilo que era o outro lado da equação, não é? Ou seja, de haver inovação a acontecer, não só em startups, mas em pessoas em universitários, por exemplo, que tinham ideias brutais e que nunca saíam do papel, e que eu pensava, ok, deve existir uma forma de unir estes dois mundos. Uma plataforma, não é? Exatamente, e portanto daí a ideia da plataforma. E portanto foi assim que eu acabei por achar que lançar a Taikai realmente estava a resolver um problema real, numa fase inicial ainda sem saber muito bem como, não é? Mas isso acabou por vir depois, e acho que acabamos por conseguir realmente encontrar aquilo que é o problema e qual a solução. Ok. Então, vou aproveitar para pegar agora nas tuas palavras. Disseste que numa fase inicial ainda não sabiam muito bem como. Queres dar assim alguns exemplos de o que é que terá sido um dos vossos primeiros MVPs, ou como é que validaram essa questão, assim, numa fase inicial? Boa. Eu gosto sempre de tocar neste ponto, que eu acho que este ponto também é interessante. E muita gente acha que é secundário dentro da nossa plataforma, mas na verdade foi também um dos fatores que me levou a lançar a Taikai. Eu também estava envolvido dentro do mundo de cripto, blockchain, portanto tinha criado uma comunidade. Já aí vamos. E portanto também achava que havia uma falta de incentivo para remunerar os participantes e as pessoas que interagiam dentro deste universo, e no fundo também ter transparência em todos estes processos de inovação. E portanto, na verdade, foi nessa premissa que nós quisemos também lançar a Taikai, ok? Portanto, vocês veem muitos programas de atribuição de prémios ou de outras iniciativas que existem neste ecossistema de inovação, em que tu não sabes muito bem quais foram os critérios e porque é que aquilo aconteceu daquela forma. E portanto, nós sabíamos que esse também era um problema a resolver.
E quando digo que não sabia exatamente como, literalmente não sabia. Ou seja, eu sabia que havia esse problema e não sabia exatamente como é que eu iria resolver. Claro que eu achava que aqui o objetivo e a solução era criar uma plataforma para interligar estes dois tipos de players, mas não tinha a certeza, porque tu até ires para o mercado, na verdade não sabes nada. E portanto essa foi a primeira lição que, felizmente, eu já tendo participado e visto outras startups a nascerem e a crescerem, eu já tinha noção que isso seria um dos problemas que eu me teria que debater, não é? Ou seja, ter feedback rápido do mercado, construir um MVP que fosse funcional e que conseguisse absorver o máximo de feedback possível. E, portanto, foi isso que nós tentamos também fazer na Taikai desde o dia 1. Não sei se respondi à pergunta. Mas, sim, mais ou menos, mas imagina, nós vimos que o teu background era mais ligado às áreas socioeconómicas, portanto, suponho que não sejas o mais ávido programador. Como é que vocês lançaram a vossa primeira plataforma? Tu já fechaste um investimento antes de lançarem a primeira plataforma? Lançaram uma plataforma assim mais no-code ou algo do género? O vosso MVP, a primeira versão de todas, como é que foi construída? Boa. Então, basicamente, isso leva-me aqui ao nosso investimento inicial, que foi com a Bright Pixel. E, portanto, além de eu saber que isto era um problema e não ter a solução para resolver este problema, a Bright Pixel, por outro lado, tinha dinheiro para investir numa solução como estas. Também já tinha identificado este problema, mas não tinha equipa interna para o desenvolver. Ou seja, neste programa que eles tinham de Venture Development Studio, eles olharam para mim, e digo para mim porque numa fase inicial era só eu, a equipa, e portanto nós decidimos, ok, vamos debruçar-nos sobre este problema e perceber se realmente nós conseguimos construir uma solução que vá resolver este problema. E portanto nós, antes de sequer abrir empresa, receber capital, construir equipa e construir consequentemente um MVP, nós tivemos a debater todas estas questões e perceber se realmente fazia sentido criar um negócio à volta disto ou não. E, portanto, esse foi o primeiro, o primeiro passo a validar. E, portanto, a partir do momento em que eles também, tendo relações com algumas empresas do ecossistema português, como a Sonai, a nós, eles acabaram por perceber que, ok, existe aqui uma necessidade de mercado e, portanto, vamos então criar um negócio e criar uma plataforma. E, portanto, a primeira solução e o primeiro MVP que nós desenvolvemos, numa fase inicial, foi trabalhado por mim e por uma equipa da Bright Pixel que estava alocada a este projeto, sabendo que se o nosso objetivo era ser uma startup autónoma e independente dos nossos investidores, nós tínhamos que rapidamente encontrar equipa. E, portanto, outro dos obstáculos que eu tive foi, ok, eu preciso de um CTO, como vocês disseram aí bem, eu sou de economia, gosto muito de tecnologia, mas não sei programar. Sei fazer umas coisas, mas são tão ridículas que não serviriam aqui para a Taikai, ok? Portanto, primeiro, uma das primeiras tarefas que eu tinha era encontrar um CTO. E felizmente consegui convencer um louco como eu na altura e que acreditou aqui na ideia, no projeto. Consegui convencê-lo a sair do sítio onde estava, que era um sítio também confortável, trabalhava numa corporate, e portanto consegui também, através de uma francesinha e de umas cervejas, isso também é importante. Uma boa arma. Isso também é importante. Consegui convencê-lo a juntar-se. E portanto, a partir daí, tudo se tornou muito mais fácil, porque depois de ter o CTO, nós conseguimos ir contratar mais um developer. E, portanto, a partir do momento em que tu consegues convencer um maluco, consegues convencer muitos mais a seguir. E, portanto, a partir do momento em que a família aumenta e começa a não ser só uma pessoa, tudo se torna mais fácil.
E, na verdade, o nosso MVP, portanto, nós começamos, enquanto empresa, a nossa jornada em agosto de 2018. Em outubro encontrei o Helder e, portanto, o Helder juntou-se a nós e contratamos mais um developer em dezembro. E, portanto, em março de 2019 conseguimos lançar a primeira versão do produto, que não foi no-code, mas que, na verdade, era uma versão funcional, ou seja, sem grande robustez, como é hoje em dia. Isso só... Corrijo-me se eu estiver errado, Álvaro. Eu acho que quando nós fomos ao tal hackathon onde contactámos com a Taikai pela primeira vez, foi a ter sido perto de novembro de 2019. Foi em novembro de 2019, portanto deve ter sido os primeiros em que a plataforma estava up, provavelmente, não é? Sim, ou seja, nós em 2019 o nosso percurso foi muito de validação de mercado e, portanto, nós acabamos por ir atrás de empresas que tivessem a lançar coisas aqui em Portugal, a lançar hackathons em Portugal. Nós começamos, como vos disse, no Pixels Camp. Portanto, o Pixels Camp foi a nossa primeira iniciativa, o que foi curioso porque basicamente foi a primeira iniciativa, foi o maior hackathon em Portugal. Portanto, contava com mais de 1.600 pessoas. Começar em grande. Exatamente. E, portanto, tinha tudo para correr mal, felizmente correu bem, e depois acabamos por conseguir trazer grandes empresas como a Sonai, como a EDP, como a Glint, empresas daqui do tecido empresarial português. E, portanto, em novembro nós já deveríamos ter feito uns 4 ou 5 hackathons, mas ainda estávamos claramente em validação do nosso produto, e, portanto, ainda apanharam muito numa fase inicial. Mas tens assim algum insight engraçado que te lembres, assim, alguma coisa concreta de uma coisa, de uma conclusão a que tenham chegado após um desses primeiros hackathons? Sim. A primeira lição que nós aprendemos é nunca tentar fazer demos live. Esse foi o primeiro erro. Ou seja, no nosso primeiro hackathon, que eu vos disse que era gigante, e logo na sessão de abertura nós tínhamos que mostrar como é que a plataforma funcionava. Claro está que com muita gente no mesmo espaço a internet falhou, não é? E, portanto, eu não conseguia mostrar como é que a plataforma funcionava. Portanto, esse acabou por ser o nosso primeiro erro, o nosso primeiro rookie mistake. Depois houve vários e houve várias coisas que nós fomos tendo ao longo da jornada que nos fizeram ver exatamente como é que nós tínhamos que evoluir o produto. Uma das coisas que nós percebemos é que, se calhar não nessa altura, mas depois em 2020, quando surgiu a pandemia, é que nós percebemos que, hackathons já não ocorrem de forma presencial e, portanto, nós temos que arranjar soluções que realmente ajudem a facilitar estes processos online. E, portanto, criamos funcionalidades como live streaming, como matchmaking para juntar equipas dentro de um hackathon. Ou seja, nós, à medida que fomos participando em cada um desses hackathons, trouxemos sempre lições super valiosas. E depois tínhamos uma coisa que dava para fazer na altura, pré-pandemia. Grande parte dos hackathons eram presenciais e, portanto, nós estávamos lá no terreno com equipas de vendas, de desenvolvimento. Ou seja, nós tentávamos levar várias pessoas da equipa para perceberem exatamente o que é que estávamos a fazer bem, o que é que estávamos a fazer mal, perceber num contexto real o que é que estava a funcionar ou não na plataforma. E, portanto, eu diria que nunca houve assim um momento em que eu diga é isto e é isto que nós temos que mudar. Na verdade, houve vários momentos desses ao longo da nossa jornada. Usarem as próprias hackathons em que estavam a organizar, não é? Como user validation para depois implementarem features novas. Interessante. E agora mudando, se calhar, aqui saindo do produto, e só até para clarificar, portanto, até é mais uma curiosidade, que é
ou seja, os clientes da Taikai são as empresas que organizam, empresas ou associações, porque eu participei num hackathon que era organizado por uma associação de estudantes, portanto, empresas ou associações, e o que elas recebem em troca será exatamente essa inovação que as hackathons, como formato, conseguem trazer para as próprias empresas. É isto mais ou menos, não é? É isso mesmo. Ou seja, nós temos aqui, diria que, duas grandes vantagens para as organizações que nos procuram, que podem ser, como tu disseste bem, podem ser grandes empresas, podem ser startups, podem ser associações de estudantes, podem ser universidades, elas próprias. Portanto, podem ser vários tipos de organização. E, para mim, a maior vantagem é realmente ter aqui uma plataforma que te permite, de A a Z, gerir todo o hackathon, seja ele presencial ou online. E, portanto, tudo o que tu precises para organizar um hackathon, muito provavelmente está na Taikai. E isso acho que é uma grande vantagem, porque acaba por facilitar todo o processo. Não tens que usar Excel, não tens que usar uma Drive, não tens que usar múltiplas ferramentas e múltiplas plataformas para fazer este trabalho, porque simplifica a vida de quem está a organizar. Mas além disso, e eu acho que é aí que nós queremos claramente diferenciar-nos cada vez mais, tem a ver com a questão da comunidade. Cada hackathon que nós fazemos, nós trazemos mais pessoas para dentro da plataforma. E, portanto, quando alguém lança um hackathon connosco, claro que isto não acontecia no início, mas acontece agora, nós já temos mais de 50 mil pessoas dentro da nossa plataforma que já participaram em outros hackathons. Isso quer dizer que nós podemos sempre utilizar essa comunidade para promover os hackathons dessas organizações. E, portanto, isso eu acho que é um valor acrescentado brutal para a organização que lança e um valor acrescentado também para a comunidade. Porque, na verdade, pode estar só na Taikai e consegue ver todos os hackathons que estão a acontecer, ou grande parte dos hackathons que estão a acontecer, e estar sempre a participar neles e a receber também por isso. E em relação a tudo o que seja desenvolvido nesse hackathon, vocês têm alguma política sobre isso? Ou seja, uma organização já cria um hackathon convosco, através de vocês. Tudo o que for desenvolvido nesse hackathon pode ser usado por eles? Como é que isso funciona? Ou é só a ideia, o objetivo é só eles extraírem novas formas de pensar e de abordar o problema? Até pode ser caso a caso, não é? Provavelmente é essa... Certo. Nós temos um standard. E, portanto, clarificando, nós enquanto plataforma, Taikai, não usamos nem temos nenhum objetivo em usar a propriedade intelectual que é desenvolvida pelos participantes. Mas a organização que lança, sim, pode. Ou seja, e temos alguns casos em que isso aconteceu. Isso também depois faz, obviamente, variar a remuneração e aquilo que são os incentivos. Mas em alguns casos, como por exemplo o CTT, uma organização de Viena, que é a Vienna Linien, precisavam de resolver um problema real dentro do seu negócio e queriam aproveitar o código que era desenvolvido para utilizar dentro de portas. Isso é possível. Agora, as regras que nós estabelecemos só existe transmissão de propriedade intelectual quando existe um pagamento de um prémio. Ou seja, se tu por algum motivo não fores um vencedor desta hackathon, seria muito injusto tu teres que ceder essa propriedade intelectual. E, portanto, são essas, no fundo, regras básicas que nós tentamos incutir e implementar nas organizações dos nossos clientes, mas diria que em grande parte dos casos, não sendo um hackathon para resolver um tema de negócio, um tema que realmente eles precisam de ficar com aquele código, em grande parte dos casos isso não acontece. E, portanto, na verdade, a empresa quer é perceber quais são as ideias que surgem, como é que os problemas são resolvidos e até, em alguns casos, contratar. Isto já aconteceu em alguns hackathons que nós participamos,
pá, em que as empresas gostam tanto do trabalho e do projeto que foi desenvolvido, que dizem assim, opá, isto é exatamente o tipo de pessoa que nós procuramos na nossa organização. E acabam por fazer uma proposta e depois a pessoa, pá, aceita, não aceita, mas acabou por acontecer em alguns casos e em alguns hackathons também. Só pegando aí, ou melhor, do feedback que tens tido das empresas que vão fazendo estes hackathons, compensa-lhes mais, ou a experiência que elas têm de usarem soluções ou até ideias só que vêm dos hackathons versus o modelo mais clássico de contratar uma equipa ou contratar um projeto numa consultora. Qual é que é o feedback que as empresas te têm dado? São use cases diferentes? Como é que... Sim, eu acho que varia muito de caso para caso, não é? Mas diria que o feedback geral é que tipicamente, ou seja, especialmente para quem nunca fez um hackathon, não é? É que tipicamente conseguem ter ideias, perspectivas ou até soluções que nunca na vida se tinham lembrado. Lá está, porque no fundo é uma nova metodologia e que essa metodologia, sendo bem aplicada, realmente traz aqui uma inovação completamente diferente daquilo que é habitual. Ou seja, não desvalorizando o trabalho que a empresa faz internamente e não desvalorizando o trabalho que uma consultora pode fazer para uma empresa, que claramente é uma solução muito mais estruturada para a empresa. Pá, nós aqui, no fundo, estamos a abrir e podemos ter 50 soluções diferentes para um problema só. E isso realmente traz aqui novas perspectivas e novas ideias que a empresa nunca tinha contemplado. E, portanto, nesse aspecto, o feedback tem sido muito positivo. E algumas empresas que fazem isto a medo, do género, pá, vou fazer isto, se correr mal, pá, é uma iniciativa de marketing ou de brand awareness para a minha empresa, mas que depois acabam por perceber que na verdade não é bem assim. E é isso que também nós queremos fazer, não é? Nós queremos desmistificar este tema e dizer assim, não, um hackathon não é para brand awareness, um hackathon não é realmente para mostrar que a marca é fixe. Um hackathon vai servir para vocês perceberem o que é que outras pessoas, e especialmente pessoas que se calhar são de gerações diferentes, culturas diferentes, geografias diferentes, conseguem trazer enquanto solução e enquanto perspectiva. Eu gosto de dar sempre este exemplo, pá, e não quero tomar muito tempo desta pergunta, mas acho que é um exemplo muito fixe para transmitir. Força. Nós temos um caso, um hackathon que foi lançado pela Kanda Weather, em que o objetivo do hackathon era basicamente construir um dashboard para prever condições meteorológicas em África, para que os agricultores pudessem tomar melhores decisões. Ou seja, além de... Eu acho que me lembro de ver esse no site, por acaso. Fixe, boa. Além das típicas condições, não é? De como é que vai estar o tempo amanhã, não é? Que não era só isso. Havia muitos outros fatores e muitas outras coisas que eram importantes, especialmente para este tipo de target. E no fundo, nós acabamos por ter... Atenção, isto era uma cena para a África e um problema para resolver em África. Nós tivemos um miúdo dos Estados Unidos, de 12 anos, que desenvolveu um dashboard utilizando React e outros frameworks e linguagens de programação, como JavaScript, etc. Miúdo de 12 anos, recordo, que fez uma solução brutal. E tu pensas assim, realmente é isto que nós queremos ser. Ou seja, eu quando olho para esses casos, penso, é isto que é a magia da Taikai. Porque nós queremos trazer estas perspectivas que podem vir de qualquer parte do mundo, podem vir de qualquer idade e que realmente trazem esta vertente diferente relativamente àquilo que as empresas tipicamente fazem no seu dia-a-dia e na sua resolução de problemas normal. Por acaso, e agora sim, pegando numa coisa que tinhas dito aí há bocadinho, nos tais, entre aspas, use cases das hackathons,
Tu falaste em fazer recrutamento e até é uma das vossas bandeiras lá tanto no site como até na tua própria página de LinkedIn, portanto esse tentar capitalizar a comunidade que vocês já têm e que tem, entre aspas, provas dadas, porque é malta que já participa e é hands-on. A visão a longo prazo da Taikai vai passar por, em vez de ser uma empresa que facilita a organização de hackathons como um formato de qualquer coisa que traz valor às empresas, vai passar a ser, se calhar, um hub de recrutamento. É essa a visão a longo prazo? Ou, portanto, podemos investir em talento individual ou vai ter sempre a parte dos hackathons como core? Então, levantando aqui o véu e olhando para a visão a longo prazo, a nossa visão a longo prazo é ainda mais ambiciosa que isso. Ou seja, a forma como nós vemos a nossa plataforma, aquilo que nós queremos que ela seja, é cada vez mais voltada para a comunidade. Porque nós sabemos que a comunidade, cada vez mais, é o nosso maior ativo. E, portanto, nós queremos que eles estejam sempre felizes e que utilizem a Taikai de forma frequente. Quando participas num hackathon, se calhar não participas de forma... claramente não participas de forma diária, claramente não participas de forma semanal. Na melhor das hipóteses, aquilo que nós gostávamos é que tu participasses de uma forma mensal, mas mesmo isso sabemos que não acontece. E portanto, aquilo que nós queremos ter e construir é um developer hub ou um builder hub, como lhe quiseres chamar. Ou seja, é um hub em que tu tens essa comunidade e que essa comunidade pode participar em hackathons, pode participar em hiring challenges, que é a nossa nova oferta, que na verdade dá resposta a essa questão do recrutamento. Ou seja, a hackathon é muito mais para trazer novas ideias e soluções para um determinado problema. Hiring challenge é aplicar a metodologia do hackathon para conseguir, no fundo, validar talento e conseguir recrutar melhor. Além disso, ter aqui, mas portanto, hiring challenges também não será algo que te vai trazer diariamente, semanalmente e muito menos mensalmente, não é? Ou seja, quando alguém está à procura de uma oferta de emprego e consegue esse emprego, tipicamente fica durante algum tempo nesse emprego. E, portanto, temos ainda uma terceira oferta que nós queremos lançar este ano, que é a oferta de bounties. E os bounties, aí sim, acabam por ser microtarefas que qualquer pessoa pode chegar, desenvolver e receber a sua recompensa por isso. E, portanto, nós assim conseguimos fazer aqui um círculo em que conseguimos garantir que esta comunidade e este Developer Hub tem todas as ofertas possíveis para participar, seja numa base diária, mensal ou até anual, como é o caso dos Hiring Challenges. E, portanto, este é o nosso foco e a nossa visão a longo prazo. Em cima disto, queremos ter um fundo, ou seja, nós queremos ter a possibilidade de poder investir, sendo através de grants ou sendo através de outro mecanismo. Muito provavelmente o que vai acontecer numa fase inicial será mesmo através de grants, poder financiar alguns projetos que saem da nossa plataforma. Ou seja, em que nós sabemos que tu participaste num hackathon ou tu participaste num hiring challenge ou no que quer que seja, mas se calhar até se aplica mais a hackathons. Podes não ter sido vencedor, mas tens um projeto do caraças, em que pode ser utilizado para outras coisas. E normalmente não sai do papel, não é? Ou seja, tu participaste naquele hackathon, não recebeste nenhuma recompensa porque não foste nenhum dos vencedores, mas tens ali algo que pode ser aproveitado. E, portanto, aquilo que nós queremos é ter a possibilidade desse projeto ser financiado com capital pequeno para poder realmente ser transformado, por exemplo, numa startup. E aí estás a criar um ecossistema brutal. Exato. Mas esse financiamento é feito por patronos ou é a Taikai? Numa fase inicial, nós queremos que seja a Taikai a fazê-lo.
Ou seja, no nosso plano, nós temos aqui a possibilidade de ter aqui patronos, VCs, ou outro modelo que possa funcionar de forma a poder dar investimentos de maior aporte, digamos assim. Mas numa fase inicial nós queremos testar este modelo. E, portanto, para testar este modelo, a forma mais fácil é realmente pensarmos numa oferta de grant, em que a Taikai aloca um valor pequeno, de 5 mil, 10 mil euros, por exemplo, só para ver se aquela ideia realmente tem pernas para andar e consegue, por exemplo, fazer um MVP. E depois passar então para fases subsequentes, não é? Porque ou seja, nós sendo um hub de desenvolvimento em que nós conseguimos, além de identificar os melhores talentos, identificar os melhores projetos, os VCs e outros parceiros de investimento vão chegar e vão ter interesse em estar envolvidos. Porque eles sabem que é aqui que eles vão encontrar projetos interessantes e projetos válidos para poderem investir. E, portanto, eu sei que isto ainda é uma jornada bastante grande, mas é nesse sentido que nós queremos caminhar.